Olá, professores! Hoje vamos falar do livro Diversidade na Sala de Aula, da pesquisadora, professora doutora Elvira Souza Lima. A Elvira Souza Lima, ela é uma pesquisadora em desenvolvimento humano e ela tem uma formação muito ampla, porque ela tem formação em neurociências, psicologia, antropologia e música. E o trabalho dela consiste em pesquisas aplicadas à área de educação, mídia e cultura. E tudo isso, né, nessa influência sobre a aprendizagem. Então, quando ela fala aqui para nós de diversidade biológica, né, de diversidade, ela vem para a diversidade biológica que existe na sala de aula, né? Então, a gente começa com esse livro, né? E a diversidade biológica e impedimentos mentais. É o primeiro assunto que ela trata. Então, veja que ela tem um olhar diferente do educador. Nós diríamos, por exemplo, crianças com deficiência intelectual, outros termos relacionados mais à questão da aprendizagem. Então, ela já traz um termo de ordem mais científica. Impedimentos nas funções mentais. O que são impedimentos? Questões, situações que impedem a aprendizagem ou prejudicam. Então, como que ela coloca aqui crianças com impedimentos? São crianças que requerem ações pedagógicas com eixo no desenvolvimento possível com os impedimentos. Então, o impedimento que me vem à mente, assim, quando eu leio essa fala de Elvira, é a deficiência intelectual. Então, eu tenho que ter uma proposta pedagógica para essa criança, levando em conta que ela tem um déficit na inteligência, na sua intelectualidade. Crianças que não têm impedimentos. São aquelas crianças que em situação escolar não se apropriam dos conhecimentos por vários fatores institucionais, inadequação pedagógica, ou seja, a criança ela não tem nenhum impedimento físico, nenhuma deficiência, nenhuma síndrome, nada, mas ela tem aquela dificuldade de aprender o que é ensinado na escola. Então pode ser uma questão, um problema da escola, um problema do professor que ainda não compreendeu como se ensina para aquela criança em específico, porque as pessoas têm particularidades na hora de aprender e nem todas são ensinadas no curso de pedagogia e nem na nossa prática. Problemas de organização do tempo, que tem a ver com isso, desse não entendimento de como a criança aprende. No cotidiano escolar, problemas de ensino, entre outros inúmeros, já que o problema não está no corpo, no organismo da criança, e sim na forma que abordamos. Então, precisamos entender por que a forma que abordamos não chega até a criança. Então, esse impedimento ele não é biológico. E eu viro atrás, ó, a diversidade biológica nos impedimentos na mente. É o não funcionamento da mente segundo os padrões comumente encontrados na espécie humana. Então, nós temos, por exemplo, que a criança que fez educação infantil, que tem determinados estímulos por volta dos 6, 7 até 8 anos, ela aprende a ler e escrever. Mas vão ter aquelas crianças que vão ter tudo isso e vão chegar a essa idade sem ter construído essa habilidade, adquirido esse conhecimento. Então, é aquilo que não está no padrão. E essa diversidade biológica, ela coloca esses impedimentos na mente, dependem da organização funcional do cérebro, que resulta das interações entre o indivíduo e seu contexto. Ou seja, os estímulos que o indivíduo recebe ali para que possa desenvolver a sua aprendizagem. E aí eu viro o que seria deficiência mental, não é? O que Elvira traria para nós sobre esse tipo de deficiência? Hoje usamos o termo deficiência intelectual, mas o livro foi escrito em 2010. É um conceito que se difunde a partir do momento em que existe a educação para todos. Então, quando existe educação para todos, é preciso classificar aquele que não atinge o padrão. Porque antes da obrigatoriedade da escolarização, só ficava na escola quem estava no padrão. Quem não estava, logo era retirado, o pai colocava para trabalhar, não importava. Mas agora que é para todos, a gente precisa entender porque uns não conseguem.
necessidade de organização escolar diferenciada. Então, se do jeito normal que eu estou fazendo não chega naquele indivíduo, eu tenho que diferenciar o meu trabalho para que atinja aquela pessoa que não está no padrão de aprendizagem. E foi uma época, né, anos anteriores, a décadas anteriores, de influência da psicologia com testes de inteligência. Temos muita influência da psicologia hoje, é muito positivo, mas já sem os testes de inteligência, porque se entende que é um contexto muito maior que isso. E a necessidade de mudar a concepção de deficiente mental, intelectual, como alguém anormal. Então a gente tem que deixar de pensar que aquela pessoa não é normal para entender que ela é alguém que tem suas limitações, sim, mas com sentimentos e principalmente capacidades. Senão perdemos aí até a motivação para continuar com o trabalho pedagógico. Então ela coloca assim, ó. Como seria entender as pessoas com impedimentos mentais como ser de emoções e cultura? Ninguém é impedido de criar cultura. Pode só se ter limitações no ritmo, nas condições de aprendizagem, mas é ser de cultura. Tem emoções, tem sentimentos. Impedimentos de ordem mental não podem ser exceção. Então a gente não pode tratar a pessoa como alguém que está fora, mas alguém que está dentro. A expressão da emoção em casos de diversidade na área mental é marcada por elementos de linguagem corporal diferente. Então, por exemplo, não usar o olhar, não ter contato físico é uma característica do autista, da pessoa com transtorno do espectro autismo. Então, é uma marca para a pessoa que tem aquele impedimento. Nem todos os autistas têm impedimentos mentais, não é? Mas no caso é para exemplificar o sentido de uma marca de alguém que tem impedimentos aí, no caso do autista, alguns impedimentos quanto à emoção, e ele tem essa marca do olhar. Segundo Vallon, a pessoa entendida como ser de emoção, em caso de deficiência mental, tem processos de emoção diferenciados. Então, às vezes, a gente vai encontrar, por exemplo, pessoas com reações diferenciadas. Eu lembro de uma vez que uma pessoa foi explicar uma questão relativa à pessoa com síndrome de Down, no sentido de que ela não tem a dosagem ali da força de algumas reações, então seriam ali uma expressão diferenciada de emoção de acordo com a condição de ter a síndrome de Down. E a diversidade no desenvolvimento cultural? Que ela fala para nós? Que o desenvolvimento infantil não é um processo de adaptação ao meio humano constituído, mas sim uma apropriação do que constitui esse meio humano. Não é que a criança vai se adaptar, mas ela vai compreender aquele mundo, ela vai construir um mundo dela a partir da sua interação com o mundo e das suas percepções. Então, o currículo inclusivo teria como prioridade trabalhar atividades que desenvolvam a função simbólica e garantam a apropriação de fazeres simbólicos. Vamos dar um exemplo de função simbólica: o faz de conta, o brincar. Quando a criança brinca, ela nunca tem a idade dela, né? Dificilmente ela brinca de mãe, de professora, de pessoas que têm até um desenvolvimento mental, uma maturidade muito maior do que a dela. Então, isso teria que ser incentivado, né? O desenvolvimento dessa função simbólica. Como? Pela linguagem, ali o brincar de casinha, eu dei um exemplo de linguagem. A música, as artes, a geometria. Tudo isso vai proporcionar esse ato de simbolizar por parte da criança ou de outro ser que esteja em aprendizagem. Então, na educação escolar, como que a gente vai entender essa diversidade biológica desses processos mentais? Parece em termos assim, quase que da medicina, né? Fora do estatuto aí do educador. Mas se relaciona à nossa prática, sim. Observação e registro das situações apresentadas, o professor como pesquisador.
percepções da criança, reações frente às situações que se apresentam, relações de ordenação do espaço, planejamento da ação, repetição do movimento. Tudo isso ela coloca uma pauta para que o educador observe a criança. E essa observação ela vai ser mais proveitosa se houver um plano que especifique os espaços e tempos em que ela será realizada. Então, é praticamente um relatório de pesquisa em que se dá uma atividade para a criança e se observa e registra como ela reage àquela atividade. E quando a gente fala, por exemplo, do processo de inclusão e da expectativa do educador quanto a essa criança com esses impedimentos mentais. A expectativa do educador não pode ser que a criança com impedimentos na área mental chegue a comportamentos das crianças ditas normais, classificadas como normais. E esse trabalho do educador ele vai no sentido de apoiar essa criança para que ela desenvolva formas de ação que envolvam os campos comuns de significação com outras crianças. O que seria isso? Ela tem seus impedimentos, mas em que momentos ela pode dialogar, brincar e ter assuntos em comum com outras crianças da mesma idade? Então, o que deve contemplar o planejamento do professor? Ele deve pensar em tudo isso no tempo e no espaço onde vai ser realizada a atividade, como vai proporcionar atividades que tenham o exercício da função simbólica, que tenham suportes para a memória, que a criança exercite a vontade, ou seja, que faça escolhas, que ela mobilize sentidos, como audição, visão e tato, que haja diversidade de materiais, diversidade nas formas de ação do professor, interação com outras crianças, e a utilização de alimentos de produtos da cultura mesmo, coisas que estão na cultura de onde a criança está e como ela vai se apropriar desses produtos culturais. Enfim, aqui, para finalizar, nós colocamos o que seria essa função simbólica para o Piaget, para a gente entender onde se quer chegar. A função simbólica permite que a criança represente os objetos ou acontecimentos fora do seu campo de percepção atual. Lembra do brincar de casinha? Tudo é inventado, nada está lá. Por meio de símbolos ou signos diferenciados. A partir dessa diferenciação, o sujeito pode recordar-se, através de significantes, dos significados afastados no tempo ou no espaço. Ou seja, na função simbólica, a criança brinca, ela traz para o presente coisas que não estão aqui.